Olá, olá a todos. Obrigado que estão conosco na série Nova Vida. Essa série com o Dr. Lightman. Olá, Rav. Olá, Nitza. Hoje em dia, em nossos tempos especiais de nosso povo, de nosso país, da sociedade israelense, dá-se a impressão que passa-se por um processo de adultez, se está ficando adulto. Queremos sentir o que acontece nessa sensação. Por favor, Nitza, comece. Nitza, queremos falar com você sobre o espírito, sobre o sentimento que se despertou nos corações neste povo. Por isso, tudo o que está acontecendo, pelo tudo que está passando. E sabemos que somos um país que sabe de guerras. E cada vez que há eventos assim, nos conectamos mais e nos sentimos mais unidos. Mas houve algo especial, diferente, a potência nesta guerra, que não é parecido a nenhum estado que tenhamos passado anteriormente. E nos tocou a todos, inclusive as crianças, as pequeninos, até os adultos. As crianças, por certo, estiveram e fizeram desenhos, enviaram aos soldados, os soldados receberam esses desenhos, e aí é uma imagem de onde pegaram todos esses desenhos sobre tanques, pessoas, e enviaram caixas, pacotes, mandaram coisas a uma pequena menina de 10 anos que enviou também. E depois enviaram um resultado, uma mensagem no telefone que o soldado recebeu e enviou uma resposta à criança através do telefone. Você nos pode contar sobre isto? Pode-se falar muito sobre isto e visitar os soldados feridos, e nunca como antes se deu algo assim tão solidário. Gostaria de evidenciar com você o que sentimento foi esse que despertou-se em cada um de nós nesta guerra. Ah, nosso povo, há algo oculto que inclusive ouvi em vários livros ou filmes das nações do mundo que descrevem isto. E os judeus têm uma predisposição à entrega. Vemos isto também, geralmente, na ciência, nas profissões, a entrega que cada um tem a isto. E algo assim, quando a pessoa sente que está pegada a isto e que está obrigada e que necessita fazê-lo, apesar de que aí em cada pessoa pode existir algo em diferentes países, mas para nós isto está de uma maneira muito especial. Este sentimento que se desperta precisamente em um tempo onde está a possibilidade de expressar esta união, esta conexão, esse sacrifício, eu até diria, que eu necessito que saibam, nem que fiquem dessa maneira, que não tenham esse sentimento obscuro. Não, apenas quero que esta entrega que esteja na pessoa e sua predisposição para fazê-lo. Sente que se desperta esta predisposição que vem de nossa história e que de alguma vez estivemos conectados juntos. Isto foi nos tempos do primeiro templo e do segundo, que simboliza esse cli de conexão, este vaso de conexão. E esta conexão realmente fez-se entre nós uma conexão profunda, eterna. E desta conexão também hoje em dia, existe um preenchimento, um sentimento especial que existe de fato entre os demais e o eu, que correspondem a este povo denominado Israel, e até quanto nós queremos como povo
Não queremos, ou melhor, ser parte disso e escapamos para algum lugar perdido no mundo. Fugimos dessa sensação que posso me esquecer disto e ser parecido com os demais povos do mundo sem me preocupar com minha origem. E, ao melhor, os judeus também, nesses diferentes lugares do mundo onde se encontram, e precisamente nos indicam esse sentimento que se desperta. Inclusive, o que eu gostaria de ser como os outros, mas que eu não posso negar minha identidade. E aqui nós vemos, antes de mais nada, que não podemos, porque as conexões que existem entre nós estão por sobre o mundo, deste mundo, e por isso as pessoas não podem sair desse judaísmo, inclusive de várias gerações, que há pessoas que não sabem que são judeus, mas eu me encontrei com um tipo de pessoa que sabem disto. Sim, é interessante ver muitas pessoas na Espanha, em Portugal, que quando digo sobre eles que são judeus, eles dizem: eu não sou judeu, mas há em mim algo que sim. Quem são essas pessoas que de alguma maneira, de algum modo, de muitas gerações, de alguma maneira são judeus, a seu modo? Algo que vive dentro deles. E eu explico segundo a estrutura do sistema, como sempre eu faço, que isso pertence à estrutura interna da realidade, que se essa conexão se faz de forma tão elevada, um grau espiritual no qual todos fomos como um homem, um só coração, em uma alma, em um clique, todos estivemos conectados. Então, este gen espiritual, que é do grau de Adam, mais elevado do que estamos agora, então não podemos cortar essa conexão. É possível mudá-lo somente, é possível renová-lo. E por isso resulta que também hoje em dia, quando voltamos por meio de todo tipo de problemas e chegamos a todo tipo de cálculos, voltamos a essa mesma situação, que não há opção para nós, estamos juntos. E que, por meio disto, precisamente, o destino, o Criador nos desperta que é suficiente conhecer algum tipo de pressão no grau animal onde nós vivemos, inerte, vegetativo e animado, ao nível físico, e então de imediato já sentimos que há entre nós outro grau falante, um grau mais elevado, um grau no qual estivemos em conexão entre nós e que se podemos sair. Nitzari, entendo que há uma conexão profunda que está entre nós, entre o coração, Rav disse, sim, entre todas as tribos, as que estão desaparecidas. Há muitas pessoas no mundo, há reencarnações. O que quer dizer é que nós estamos nesta mesma conexão que está oculta de nós, internalizada, mas é uma conexão eterna e espiritual, muito elevada. Nitsa, nós devemos realmente o que acontece com essa conexão profunda, porque está profundamente no coração. É como se despertasse cada vez mais a vida. Se entende corretamente, cada vez que há um golpe, se desperta a vida. Sim, quando nos pressiona nosso grau, e então, Nitsa, quando há uma ameaça de pronto, não é que se desperta, diz Rav, começamos a estar mais sensíveis a isto. Ou que podemos dizer que se desperta. Nós fazemos mais sensíveis. Da onde vem esse sentimento, diz Rav? Eu vivo minha vida. Casa, trabalho, a família, o comum, e de pronto nessa vida é algum tipo de pressão. Então,
Se é um tipo de pressão, guerra e todo esse tipo de coisa, quero estar menos conectado com isto. Com esta vida, quero afastar-me disso, elevar-me por sobre isso, dos problemas, etc. E isto me ajuda a sentir menos a capa dessa vida e estar mais sensível a uma capa da vida mais elevada, a qual uma vez estivemos conectados juntos em uma só alma. Porque lá, nela, alguma vez estivemos nesta frase, um só homem, um só coração. Já estivemos nesse estado. Isso se refere a estar na mesma alma, na mesma intenção, na mesma meta para que existimos. Cada um para que vive, de uma forma recíproca, em aravut, mútua, como um homem e um coração. Não faça o outro que você odeia que faça a você. Ama o teu próximo como a ti mesmo, com todo Israel como um amigo. Isso se deu em alguma vez. Não durante muito tempo também. Houve mudanças determinadas nisso, mas se deu. E isso é que ficou anotado. E por esse motivo, em nossa raiz, correspondemos a esse mesmo grau. No momento que me sinto mal, o grau físico, de imediato eu começo a estar mais sensível a esse grau espiritual. E assim se desperta, porque sempre está. Mas o meu sentimento de imediato se desperta e eu sinto. Por isto, nessa mesma relação com os soldados, isso ajuda a recíproca. Isto começa não somente um amigo com problemas que estamos conectados porque temos problemas e que também passam pelo grau físico, como os animais que se incendeiam, mas algo muito mais profundo está dentro de nossa raiz espiritual que já correspondemos. E estamos levando em consideração com uma só raiz. Isso é uma conexão que não existe nesse mundo. E que nós sentimos a tal ponto, um dentro do outro, que é impossível diferenciar nesta conexão recíproca, neste coração comum, que como um homem, um coração. E por isso, o que nós podemos fazer é que o processo que nós temos que passar para chegar a esse mesmo grau de ser como um homem, um só coração, que nos passa por golpes no Egito, como foi nesse então, no qual nos aproximaram e nos fizeram nos tornarmos um só homem, um só coração, e onde diz que Faraó cercou os judeus, e nós fizemos isso por nós mesmos. Não necessitamos de uma guerra. Não precisamos de Faraó, Hamas ou outro tipo de inimigo que se levanta de todas as partes contra nós, senão que nós, por nós mesmos, desenvolvemos uma importância nesse mesmo estado no qual nós estivemos uma vez juntos e que queiramos esse estado chegar no mesmo de uma boa maneira e não desde essa pressão do mal, e comecemos a falar sobre isto, a desenvolver, e comecemos a anunciá-lo. Um homem ao seu próximo o ajudará. E então, esse é o estado que seja adequado e para nós, e não necessitemos de nenhum elemento estranho a nós. Que avancemos assim para o bem, porque... Por que não? Nitzar, eu o que entendi é que o nosso povo, algum tipo de conexão que está em nossa consciência. E há como que 2 graus de consciência, consciência comum, diária comum, que cada um está ocupado em seu problema diário, trabalho, família, enfim, e há uma consciência que é elevada, e esta segunda é que existe todo o tempo. Somente quando nós estamos ocupados na nossa vida diária, não estamos nisso, mas quando algum tipo de ameaça ou pressão como que nós passamos, como podemos passar, também é um estado de consciência mais elevado e sejamos mais sensíveis a isso. E de pronto sentimos essa conexão que sempre esteve aí disponível, mas a vida diária nós não a sentimos agora, algo mais acontece para poder despertar diariamente. Podemos, e então a vida, vamos poder usar isto
cada coisa diariamente, vamos poder renovar essa conexão profunda. Nitzar, há também aqui potência. Por que eu digo isso? Porque guerras anteriores que o nosso povo passou sempre teve esse momento de elevação, mas dessa vez uma elevação de uma potência muito especial, mais forte, estendida, que é este salto nessa possibilidade de sentirmos. E como que nossa oração se expandiu mais? Nós estamos juntos com toda a humanidade, avançamos a um estado no qual se chama esse sistema global, esse mundo globalizado, e necessitamos todos estar conectados em harmonia, num sistema recíproco, porque toda a natureza é assim. E a força superior da natureza, força única e exclusiva que não há nada mais além dele. Temos que estar em um sistema no qual seja adequado a isso. Até que ponto saiamos desses limites dessa conexão de união, reciprocidade e mais absorvemos golpes. Então, o que temos que ver nos golpes que nós recebemos é uma direção, uma razão para eles, e um propósito, uma bússola, que tudo seja para nosso ensino, que a nossa conexão é boa. A desconexão e o afastamento é mal, e o que convém a nós aproximarmos uns dos outros, até tal ponto no qual, em verdade, nos conectemos neste único sistema segundo nossa consciência, não por meio de golpes ou pressões, mas pelo fato de que queremos estar conectados, porque a conexão recíproca é algo bom. Ama teu próximo como a ti mesmo. Não é simples uma lei que me obriga. Não, não. Um domínio externo que me pressiona e que eu estou disposto, por não ter opção a realizar isso, e também depois o que necessitamos de alguma maneira é chegar a um estado no qual nós pensemos sobre isso e entendamos que há algo muito mais elevado que nossa natureza, que está nesta ajuda, nessa reciprocidade, estar nessa conexão. Até que ponto isso é oposto à minha natureza? Essa oposição também se desenvolve para que eu possa analisar exatamente o que é mais importante, o que é mais elevado, o que é mais humano. E que prefira o outorgamento à recepção, que eu prefira o amor ao ódio, a conexão, a separação. E a isso a pessoa tem que chegar conforme mais rapidamente permanecemos nesse estado, estamos nessa crise global com essa finalidade, para que possa mostrar para nós o valor da harmonia, como as pessoas são responsáveis de toda e por toda a harmonia. Há teorias inclusive sobre isto, e não somente teorias, mas sabedoria de Kabbalah, está claro. Hoje em dia há teorias entre os físicos, astrofísicos, que se ocupam do universo e dizem que os pensamentos das pessoas causam expressões entre as pessoas. Eles sentem, essa investigação desenvolve uma emoção ao que acontece no espaço. E assim é realmente. Temos que entender que a pessoa é parte da criação. E sua força pode alterar em qualquer parte da criação uma modulação, ou uma conexão, ou ao contrário, uma desconexão. Todas as tendências da natureza de maneira geral. Todas as partes estão
Se todas as partes estão dirigidas à conexão, então nos convém pensar sobre isto e também estar nesta tendência à conexão. Por isto, se nós colocássemos a nossa atenção em estar nesta tendência de conexão e despertarmos-nos com esses Reshimot que estão em nós desde os tempos antigos, então poderíamos tirar todas as dificuldades e golpes e não necessitaríamos mais disto para podermos avançar a conexão, porque haveria uma só meta: despertar essa mesma raiz que estivemos juntos e que realizemos. Nitsa. Isso me impressionou muito, sua explicação sobre esses 2 graus de consciência. Eu gostaria de ver o nosso povo assim, colocá-lo assim em pedacinhos e ver isto, porque me dei conta de algo interessante. Digamos, minha filha de 22 anos, eu vi toda a geração dela e me dei conta que essa geração passou algo muito especial. Para eles há como um entendimento diferenciado, um desejo tremendo que anteriormente não houve. Há 2 meses atrás não havia. O tema de união, de conexão, não falavam nada e, de pronto, algo nos eventos últimos despertou neles, lhes causou algo. E querem provar essa conexão. E eu realmente, como mãe, eu sinto que nela houve uma mudança. E sinto que nessa geração recebeu uma impressão quase como um timbre. Algo novo se criou neles. Então nós vemos dessa perspectiva dessa geração jovem, que é a geração que esteve... Se não eles, os seus amigos, estiveram realmente nesta guerra. Rapazes que são um ou mais velhos do que os nossos filhos, amigos da minha filha, que um deles era um dos paraquedistas e esperou todo o tempo receber esse chamado do exército, Tzavtimone, e que cada um queria entregar a sua parte e que não entrega isso como que perde alguma coisa. Isso é a sensação. Sim, é interessante, eu também senti isto. É nesta oportunidade que é algo importante. De forma pessoal, a pessoa sente que não recebe o que lhe corresponde. Não que o soldado chega à guerra para dar, mas que com isto recebe. É algo novo. E antes, isso não se descobriu nas guerras anteriores. Podemos falar sobre isso, diz Nitzar. Sim, é uma parte da história. Isto é, já tem relação com o grau do homem que começa a sentir sua entrega como recepção. É algo muito interessante, porque em total a pessoa que dá, o soldado que chega ao fronte e entrega e recebe ordens, é como que ele desse algo. E aqui começa a sentir que recebe, porque recebe a sensação de corresponde a um povo que é parte da realização, que une a todos, recebe daí a força de união. E se não está nisto, ou como se não se encontrasse nisso, é como se estivesse vazio, como se lhe faltasse algo. Por isso deseja estar no processo com todos os demais. Não fisicamente, mas ao nível de participação, de conexão. Assim quer sentir o seu interior. Sente que é o único lugar onde pode satisfazer-se. E é o que passou agora mais do que nunca. Espero que seja suficiente para que possamos avançar de uma maneira sã. Porque em verdade é assim. Quem dá, quem entrega é o que recebe.
Porém, quero perguntar de uma perspectiva diferenciada. Me contou um amigo que um dia levantou-se tarde e perdeu o café da manhã dos soldados. Comeu então algo, comprou um sanduíche. O vendedor lhe disse: perdeu o café da manhã? Sim, quantos anos você tem no grupo? 70. E ele disse: quantas pessoas tem no grupo? Quero preparar 70 sanduíches, disse o outro. Eu vou preparar um sanduíche para todo o grupo, melhor dizendo, os 70 soldados. Outra coisa que queria também contar. Depois do almoço, outro dia, que foi o dia no qual tomaram um soldado como refém, não sabíamos o que aconteceu com ele, então me recordo. Isso foi umas horas antes do Shabat, antes do sábado. E em casa tinha um pouco de torta, acredito, e havia uma impressão assim muito forte, como em todo o país. Não sabia o que tinha acontecido com esse soldado, todos estavam muito impressionados com esse rapto do soldado israelense no pôr do sol da sexta-feira, no início do Shabat. Então, uma pessoa entrou numa loja, eu entrei numa loja e parei para comprar cigarros. Escutei um noticiário, estive alguns segundos na venda. E estavam ali as notícias, e sem saber, perguntei. O vendedor me disse: estamos juntos nessa situação. E o menino de 20 e tantos anos me disse assim: amém. E então eu fui para casa, entrei no carro. Então, quando alguém entra nesse tipo de loja, tenho a sensação de que me roubam. Então, eu entrei e houve uma conexão entre nós de 20 segundos. E eu senti uma potência de sentimento, de solidariedade nessa conexão com esse jovem que sequer sei quem é. Intercambiamos 3 palavras, mas realmente senti uma conexão assim. Foi como um míssil, e ele também sentiu isto. E então eu trato de entender o que é que acontece aqui. E é o que aconteceu com o nosso país, o que aconteceu a nós no nível emocional nesses dias. Passou uma magia. Sim, se você me pergunta, eu não posso te explicar isto, senão que desde o lugar aonde eu entendo, se desperta a força da união, a força superior. Estamos num processo no qual todos os cabalistas chamaram isto Gmar Tikkun, fim da correção à última geração. A Geulah Shemelo, a redenção completa, que se aproxima à luz superior de nós e nos desperta em estar conectados com isto. Se nós somos opostos, então recebemos essa aproximação de uma maneira negativa. Se estamos em algum tipo de conexão ou tendência, recebemos essa aproximação de forma positiva para poder fazer em nós esta aproximação à luz, que esta luz se aproxima e nós nos aproximamos em relação a isso. Então, uma pessoa recebe, tal como nós dizemos, que nós sejamos um só. E aí podem existir eventos positivos, como uma festa nacional, digamos, ou um dia especial.
Ou podem existir eventos negativos, o Criador não queira, como que está acontecendo hoje em dia, que são maus, mas que de alguma maneira cria uma solidariedade entre nós. Bons ou maus momentos têm o propósito de criar essa solidariedade, esta união entre nós, que então, esta luz superior, essa força superior, esta força geral de toda a realidade, nos mude, nos envolve numa esfera de união que se possa descobrir esta unicidade e, portanto, a emoção que chega de duas direções. Por um lado, por meio dos problemas, por meio disto a pessoa se faz mais sensível, e por outro lado, aqui está um sentimento, agora começa a sentir que há uma união no ar. E assim, tanto você, quanto esse vendedor, quanto todos sentem que aqui há um ambiente especial, um preenchimento especial, uma satisfação interior especial. E a pergunta é, como nós vamos desenvolver esta emoção? A tal ponto no qual, entre nós, que todas as guerras, tudo desapareça. E que não tenhamos nenhuma necessidade disto, que não haja necessidade. Não que tenhamos que estar apegados uns aos outros por meio da pressão externa. Não é que tenhamos que estar nesta guerra, senão que realmente temos que estar por nós mesmos conectados nisto, e então não vamos necessitar desta força externa que nos pressiona. Eu vejo isto como um sistema único que, como está descrito, que o faraó aproximou-se dos filhos de Israel e cercou-os e aproximou-se dos céus. É uma força negativa e nós avançamos a um estado no qual nós vamos saber que toda essa força negativa é uma que nos pressiona por todas as partes, de todas as direções, de todas as maneiras, para que nós queiramos conectarmos-nos entre nós. O que quer dizer conectarmos-nos? Aproximarmos-nos do Senhor quer dizer necessitar de um desejo. E todo o tema é ser como um só homem, um só coração. Isso é tudo. E realizar, ama teu próximo como a ti mesmo. Isto é, então, a pergunta é se necessitamos do faraó. Todo mundo é chamado faraó. E olha, todos os países, antissemitismo, ninguém quer ajudar você. Agora voltei realmente de uma viagem no qual estive na América do Sul, na América do Norte, em vários lugares diferentes. E não é visto um mundo que odeia tantos judeus. Todos estão de acordo que este povo é a fonte de todos os problemas. Que não tem lugar no mundo, não tem, simplesmente não tem. Que ele é o causador do mal, e assim pensam. E você vê isso, você sente isso. Você, nos Estados Unidos, precisamente, onde mataram esse rabino. Chegaram e o mataram simplesmente. Você acredita que alguém se impressionou com isso? Nada. É alguma coisa comum. É como... Sim. Como... Estão de acordo com isso. Esta ação, eles estão de acordo. Se você vê as notícias, dizem que nós matamos crianças de Gaza. Quando dão tiro para cá, ninguém fala nada. Só dizem quando nós, teoricamente, matamos os filhos de Gaza. Essa é a conclusão dos noticiários, das notícias. Quando as casas destruímos, quantas pessoas nós matamos, o que acontece conosco. Disso não se fala. O que recebem é como se fosse algo que não se leva em consideração. Não há Hamas para eles. Não falam nada. Todos os mísseis que eles atiram contra nós é incrível.
Até que ponto filtram em nós, de uma maneira, não é que alguém peça o mal, diga que vai ser assim. Assim é, em todos os canais. Assim é o tema, assim é a questão. Esse é o enfoque geral. Sinto muito, mas é assim o tema geral. Aqui passa algo simples. O povo de Israel, ao lugar de ser uma força boa, benéfica, que organiza o mundo, que conecta o mundo, que o enche, satisfaz, leva-o à conexão, o leva à harmonia diante de todas as partes da natureza. Isto dizem que somos o causador do mal único, e o causador do mal em todo o mundo. Essa é a sensação profunda em cada pessoa do mundo. E não pode em realidade com o que falar. Não há porquê para eles, é como perguntar qual é a conexão entre este ódio que sente e por nós essa conexão eterna que há entre nós. A conexão eterna que existe entre nós se houve alguma vez na saída do Egito, quando alguma vez nos odiaram, estivemos em um estado no qual isso nos ajudou. Esta pressão, esses golpes, isso nos ajudou a unirmos-nos, estar conectados, estar de acordo em ser como um homem, um só coração, estar de acordo. E chegamos a isto, a essa mesma raiz, essa mesma potência, ser como um homem, um só coração. E com isto, alcançamos o reconhecimento da força espiritual, esta força de providência que há na natureza e que é chamada de Elohim, que é a mesma gematria que natureza. É a força da união e descobrimos isto, estivemos nisto. E depois, por meio de todo tipo de casos, perdemos esta força de união e baixamos ao estado que se chama exílio dessa mesma união na qual nós estivemos. Neste exílio estamos assim já há 2000 anos. E agora chegou o tempo, todo o processo de toda a nossa realidade que nos indica que temos chegado a um estado no qual nós temos que, de volta, voltar à nossa realidade, não somente o povo de Israel, chegar a essa mesma união. Então, nos desperta a todo mundo. Não podemos acreditar. São tais pessoas que nem sequer viram um judeu nas suas vidas. Da onde? Em alguma parte da América do Sul sequer viram. Sentem que somos os responsáveis de alguma maneira por todo esse processo. Sentem que correspondem a isto, tanto em algum deles, algo oposto contra Israel. Mas, como diz Oren, há um ódio despertado, porque nós não estamos em união, nos causamos isto a esses povos que se sentem mal. Pode explicar isso, diz Oren? Sim, todo mundo. Toda a natureza tem que chegar agora à união. Inerte vegetativa animada e falante, digamos a Terra, tem que chegar ao equilíbrio. O inerte vegetativo e falante estão entre eles. Estão em conexão e harmonia, e neste apoio recíproco. Somente a pessoa com seu ego sai do equilíbrio, não quer estar conectado, não quer estar em cooperação com a natureza. Não tem a conexão com isto, não sente que pertence a isto, a essa natureza, sente por meio do seu ego que pertence somente a si próprio.
Nós, no passado, o povo de Israel, conhecemos a força da união, a usamos. A força de conexão da natureza, a força de união, estivemos conectados. Estivemos unidos com toda a parte inerte vegetativa e animada. Estivemos conectados com toda a natureza superior, com a força superior da natureza que te maneja todo. Isso que se chama ativa, a natureza, Elohim. Agora estamos no mundo no qual essa mesma força divina de volta se desperta, se aproxima, como falamos, sobre as forças do universo, o Sol, etc. Se aproxima esta força e sua influência sobre a Terra, sobre nós, sobre a sociedade humana, sua influência que todos nós sentimos que dependemos uns dos outros. E nesta dependência, neste processo que se vê, é como um processo da natureza que sobe e baixa. Nesse processo no qual nós estamos agora, esta força sobe, a força da união e da conexão. De volta-se, volta a nós, como são processos que existem no Sol. Ou a força magnética da Terra. São processos. A força de união é uma força. Esta força agora influencia sobre toda a Terra e é o que nos impulsiona a estarmos unidos, juntos. Todo o sistema tem que estar integrado, conectado com todas as suas partes. E tem também, o sistema tem que ser global, quer dizer, ao redor de toda a Terra, ao redor de todo esse globo, de toda a Terra. Estamos agora nessa predisposição a isto. O que acontece é que de toda a população do mundo, somente o povo de Israel esteve alguma vez nesse estado no qual estiveram conectados entre si. E chegaram à conexão com a natureza, inerte vegetativo e animado, com essa força superior. E o resto do mundo não. Isto passou 2000 anos, no tempo no qual o povo de Israel criou o primeiro templo, o segundo templo que viveu na terra de Israel, de uma maneira na qual se chamou o povo de Israel. Totalmente dirigido a Israel e Sharkel, ao amor ao próximo. Hoje em dia, tem a todo mundo que sofre desta pressão externa, que essa força vem e se aproxima. E nós estamos num estado no qual não queremos essa aproximação. O povo de Israel hoje em dia está neste exílio, nesse afastamento dessa força superior, dessa conexão que houve entre eles. O resto da humanidade sente que nós, no lugar de ser o que transpassamos, esta força superior, o método da conexão, ser luz para as nações, ensinar-lhes como estarem conectados. Não realizamos nossa missão de sermos um reino de sacerdotes. Não importa os ditos, estar para eles, ser mestre para toda a humanidade, e eles esperam isto. Eles dizem, nós os odiamos porque vocês não dão coisas boas para nós, nos causam todo o mal. Pelo fato de que cada pessoa que não é judeu, cada nação diz que nós somos o causador do mal, quer dizer o quê? Que queremos e temos que ser o causador do bem, mas não fazemos isso, então causamos mal. Quer dizer, eles sentem que depende de nós. E imagina-te a ti mesmo, qual situação sentiria que dependesse do seu vizinho, digamos, que tem um vizinho que depende dele. Que tem um vizinho que
você depende dele, a tua família depende dele, e que tem feito muitas transgressões, e ele sustém isso. Inclusive, conta pra cá, conta pra lá, de uma maneira transgressor, com uma pessoa muito má. E então, todo o tempo, causa essa dificuldade para você e para sua família. O que você sentiria? Sentiria que está tudo bem ou que está tudo mal? Eu gostaria de morrer, diz Oren. Por certo, toda a vida é um sofrimento. Um sofrimento contínuo. Um sofrimento contínuo que a cada momento se renova. Não sabe o que esperar. Isto é o que eles sentem, e dia a dia esta sensação vai aumentando de infelicidade, de incompletude. O que acontece com essa sensação assim, diz Oren? Que causa este sentir mal do mundo com relação a Israel? Que faz Israel? Eu creio que é algo que é Israel que deva fazer, não? O que é que nós fazemos exatamente que causa esse sentir ódio? Rav, não estamos unidos, devemos estar como um. Então, por meio de nós, essa mesma força influenciará a todo mundo e todo mundo se regozijará. Nós causamos esse mal-estar, nós causamos essa desconexão entre essa força superior. Não se pode estender ao mundo uma conexão que nós não conseguimos completar entre nós. Não ensinamos ao mundo como estar em conexão entre eles. Entre eles, a conexão entre eles. Todo mundo tem que estar conectado. Segundo o sistema global, tem que estar conectado entre si. Tem que ser como um só corpo, um só coração. Temos que dar exemplo. Vejam como estamos preparados. E agora vamos ajudar a vocês. Oren, sentindo o que você disse que o que nós sentimos agora na guerra é essa conexão, esta união, esta calidez, essa sensação de uma pessoa com a qual nós não conhecemos. E me sinto muito próximo mesmo assim, como uma prova dessa conexão perfeita que teremos que ter, todos nós. Sim, entre todos, sim, em todo mundo. Quer dizer, essa conexão, como nós falamos anteriormente, esses 2 graus de consciência que cada um, digamos, está em seu espaço, estamos conectados, como só um homem e um só coração. Este lugar elevado de estarmos conectados pelo coração com alguém que nós não conhecemos é como se fosse o meu irmão, esse lugar de amor entre irmãos. Temos que chegar com todas as pessoas, não é mesmo? Sim, todos. Oren, e quem tem que dar o exemplo desse tipo de relação? E também a força ao organizar isso. O impulso a isso somos nós, o povo de Israel, e isso é o que eles te dizem. Somente que dizem de uma maneira diferente, porque nunca viram de você nada de bom. Então eles não te dizem trago algo bom, então nos dizem você é a fonte do mal. Porém, então, o que aconteceu é na época da guerra, que nunca houve uma sensação assim. Então, como isso influenciou no mundo? A pessoa. Porque não se chegou à conexão, é uma sensação de que sentem de incompletude. Temos que chegar a ser um só homem, um só coração. Nós temos que determinar uma série de processos que construam uma nação como uma unidade. Você também tem que explicar às nações do mundo que vai fazer agora um exemplo para eles, porque todo o processo que nós temos que passar com você, que tem que ser uma nação, é para eles, é para eles. É o que se chama ser luz para as nações, um reino de sacerdotes para eles, porque sem eles a natureza, toda a realidade não vai ser como um só sistema integral. Você já esteve nisso. Agora tem que regressar a isto. Tem uma outra missão adicional, estar conectado.
para... Isso é muito importante, não simplesmente para conectado como alguma vez estivesse no passado, mas estar conectado para atrair a correção a todo mundo, e por isso se chama redenção completa, por isso se chama última geração. E toda a humanidade vai estar conectada como o povo de Israel esteve um dia. Agora, a nação de Israel não é que você vai estar só e conectado, senão que volta a estar conectado para conectar os outros. É como que se desde um começo, um grau diferente, uma meta diferente, e por isto você tem que anunciar isto a todos os demais, a todo o povo, a todo mundo. É o que temos que fazer agora. Estar unidos para unir ao resto, a toda a nação, a todo o país e a todo o mundo. Isto tem que ser assim. Por isso, necessitamos publicar, falar da sabedoria de Kabbalah e tudo o que é dito, a correção do mundo. E você vai saber até que ponto vai receber. Se não, imagine-te a ti mesmo que todo mundo se conecta e se concentra dentro de Gaza contra nós, com todo o coração. Vem já em aviões, barcos de guerra. O que vai acontecer? O que você vai fazer? É o que vai acontecer. Sim? Não passamos essas guerras dentro do nosso Estado. Se não passamos essa guerra dentro do nosso Estado, o que nós vamos fazer? Isto é uma oposição à conexão. Está escrito nos profetas acerca disso. Os profetas escreveram sobre isso de uma maneira muito clara. A guerra de Gog e Magog quer dizer que todo mundo se conecta com Hamas. Neste caso, porque precisamente Hamas não é Hamas o inimigo, mas é você que o cria com sua separação. A separação entre nós é o que causa inimizade. Conectas, aí eles vão cair. Não tem outra função fora de causar a tua conexão. Nitzach quer dizer que todos os problemas e todas as guerras, tudo o que nos passa tem uma só meta, Rav diz, uma só. Nitzach, causar, sentir a força de união e subir a esse mesmo grau de consciência, de conexão. Digamos, se eu agora vejo como que começa a acalmar um pouquinho, apesar de que sabemos onde está a ameaça, mas isso é suficiente. Estou um pouquinho mais tranquilo de imediato, mas caímos da força de união. Agora, quem dentro da nação de Israel é responsável de que esse estado não se dilua de união são aqueles que têm em suas mãos esse método, essas pessoas que estudam a sabedoria de Kabbalah e que sabem qual é a fonte de todo o programa, de todo o processo e as forças e a correção. Eles são os responsáveis, eles realmente são os responsáveis de tudo que acontece. Qual é a conexão entre a sabedoria de Kabbalah e a união como um homem em seu coração, Rav? É o método da sabedoria, é a ciência que fala sobre a realização de como realizamos a união e como nós dentro desta união começamos a sentir as forças que atuam na criação e na natureza, na realidade. E todos nos levam a essa única força que se chama Boré. E por isso, quando nós descobrimos, se chama Boré, vem e vê. Nitzach, a sabedoria de Kabbalah, somente nos conta para que possamos entender o que nós sentimos, digamos, porque agora
A sabedoria de Kabbalah inclui dentro de si todo o que há na realidade. Nos explica como existimos, de que maneira, qual processo nós passamos, para que finalmente cheguemos desde o começo da criação até o final, na forma mais curta e boa. E nos explica a meta, que é chegar à força da união. Nietzsche, então, nos traz o entendimento e a consciência que temos que conectarmos ou nos dá força. Sim, sim. Por certo, sim, a força também. Eu sei como realizá-lo, como usar as forças da natureza. Em total, estamos dentro da natureza. Elohim é da gematria de natureza. E então nós usamos isso, a sabedoria que nos ensina como sair dos golpes, como nos aproximar disso, como realizamos. Porque temos que fazê-lo. E como chegar à meta da criação de uma maneira rápida e curta? Bom, Oren, se eu entendi, você disse que a sabedoria de Kabbalah nos explica o processo. Todo o processo de Israel, inclusive dentro de si tudo. Porque ela te explica todo o sistema da realidade, as forças que atuam. Então, que mais tem além disso? Então, quero perguntar, diz Oren, o mundo vai mandar, digamos, barcos a Gaza contra nós? Se não realizamos o que temos que fazer, certamente. Certamente. Não vai ser todo mundo o suficiente. Basta que os turcos façam isso. Que façam o que fizeram, que mandem esses barcos. Todo mundo vai estar junto, certo? Não tenho visto no noticiário nesses dias. Noticiário do mundo, que todos falam somente da parte dos que estão em Gaza, não da parte de Israel. Pelo fato de que aqui há algo que mata alguém. Não interessa para eles. Senão que simplesmente não sentem que temos também o nosso lado. Não levam em consideração a nossa parte. Você disse anteriormente, olha, somente diz aí, mataram 500 pessoas, e aqui 100. E aí? Entende esse cálculo, o cálculo que fazem? Você diz a guerra entre o bem e o mal, porque em realidade é uma guerra entre isto. Não. Nem Hamas é uma guerra entre bem e entre mal. Quem é Hamas? Hamas é um anjo, uma força superior. É uma força que realiza a ação. O que é essa guerra entre bem e o mal? É a guerra de Gog e Magog? Pode contar um pouco sobre isso? É uma guerra. Quando vai ser? Já está acontecendo, diz Rav. Por certo, entre quem e quem? Passa entre Israel e Israel. Entre Israel corporal e Israel espiritual. É uma guerra interna contra o nosso ego. Sim, de verdade. Queremos expulsá-lo e trabalhar, dominá-lo. Ou que ele vai nos dominar. É uma guerra entre a força do bem e a força do mal. Em todo o mundo há uma só força que se chama o desejo de desfrutar. Em toda a natureza, em Israel, no povo de Israel, além do desejo de desfrutar, de receber, está também o desejo de outorgar, de dar. Com isso, os filhos de Israel são diferenciados do mundo inteiro. E nesta força de entrega que há neles, a pergunta é se usam essa força ou não. Sim, a usam. Tanto a força de recepção quanto a força de entrega de maneira equilibrada. E assim, estamos em paz, em plenitude. Mas se a força de recepção é maior do que a de entrega, então estamos mais baixos nesse grau. Isso é todo o tema agora. O mundo atrai-se pelo equilíbrio.
Nós temos que chegar a um estado pelo qual nós chegamos a essa força, nós levamos essa força positiva, a força de entrega a todo mundo. É o que se chama ser luz para as nações, ensinar ao mundo que é entrega o amor ao próximo. E eu espero que realmente nós finalmente cheguemos a isso, que possamos chegar a essa missão e todos os problemas em total, ou seja, para chegar à conexão e mostrar essa união a todo mundo. Isto é o que se espera de nós. No momento que conta que vai a isso, que realmente quer isto, vai saber como os gentis vão entender. Vão dizer, uau, isso é que necessitamos deles, o exemplo de como construir um mundo igualitário e conectado. Em amor aos amigos, tudo, e que todos seja uma união, uma unidade. Muito obrigado, Rav Lightman, nosso tempo encerrou. Muito obrigado a Nitzar. Muito obrigado a você que esteve conosco. Até a próxima aula. Um abraço.